Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida e hoje, continuando aí a nossa série pelo mundo, eu tenho a honra de conversar com meu amigo Mazen Al-Said. Ele está diretamente da Jordânia, olha que maravilha. Mazen, muitíssimo obrigado pela sua generosidade de me atender e vir bater esse papo aqui comigo. Olá, meu querido amigo. Eu que lhe agradeço por essa oportunidade. É uma honra estar aqui com uma pessoa tão querida como você, professor. Eu agradeço de coração. Eu sou moreno, cabelo castanhos, olhos castanhos, eu uso barba. Hoje eu estou de camisa branca, estou aqui no salão da minha casa. Parece a cortina atrás de mim, o armário. E eu sou esse senhor 50 a mais, pouquíssimo cabelo, olhos verdes, uso barba, estou usando aqui uma camisa azul e, homenageando meu amigo, eu estou com fundo virtual de Petra. Mazen, como é que foi essa ida sua para a Jordânia? É uma longa história, mas resumindo, eu desde criança, eu sou descendente de palestino, jordaniano, Sim. e toda a minha vida e minha infância, eu nasci em São Paulo, eu sou de São Paulo, nascido no Brasil, e toda a minha vida como filho de árabe, digamos em geral, eu tinha aquela paixão de ver meu pai falando com seus amigos na língua árabe, então eu peguei aquela paixão pela cultura, pela língua, então eu desde pequenininho sempre pedia para o meu pai que queria aprender e conhecer seu país, a sua cultura, até que um dia eu, aos 12 anos de idade, ele me colocou no avião sozinho e falou, vai embora para a Jordânia, onde eu tinha aqui meus avós, Deus os tenha, falavam português, e aqui fiquei e estou até hoje. Fiz 12 anos de idade, estou aqui há 38 anos, nesse país aqui maravilhoso. Não foi fácil, não foi, eu confesso que não foi fácil, porque a minha infância toda, como brasileiro, era um menino muito elevado, e a última cidade que eu vivi no Brasil foi em Florianópolis, era moleque de praia, então quando eu cheguei aqui no ano 82, era um país muito atrasado, e não se encontrava nenhuma piscina sequer, então imagina, um moleque elevado brasileiro, surfista de praia desde criança, vim para um país que quase não tem uma piscina, foi triste. E peguei assim, um impacto muito forte no começo, era menino, eu não entendia a cultura, não falava o idioma, então acabei entrando na escola, eu terminei a quinta série e entrei aqui na sexta, então já entrei aqui com o trem andando, né? Então, imagina, você numa sexta série, onde já tinha várias matérias, literatura árabe, geografia, tudo em idioma árabe. E foi difícil, mas, graças a Deus, acabamos passando por vários obstáculos, e hoje estou aqui há 38 anos, graças a Deus, com a minha família, minha esposa, meus filhos, e feliz, graças a Deus. Isso é muito bom. Quanto tempo você levou para esta adaptação? Quando me colocaram na escola aqui, porque aqui começa as escolas diferente do Brasil. Eu perdi um ano primeiro, porque eu terminei a quinta série, cheguei aqui, o ano já estava na metade, eu tive que aguardar 6 meses, mas quando eu cheguei aqui, já fui direto, como eu disse, para a sexta série. Certo. Então, já lá os alunos formados, era literatura árabe, gramática árabe. Então, eu ia só como eu na sala de aula, eu era somente um vaso, porque se a professora só fala árabe, eu não falava inglês. Então, foi muito complicado. Os primeiros meses, e a escrita, então, a professora pedia para me escrever, né? Eles estavam dentro de uma aula, e naquele tempo as escolas não eram preparadas hoje, não tínhamos aqui na Jordânia escolas internacionais para filhos de estrangeiros, para filhos diplomatas ou meninos que não falam idioma árabe. Hoje eles têm várias escolas internacionais aqui, mas no tempo não existia, então os professores não sabiam o que fazer comigo. Então eu ficava na aula, só olhando, a professora que se escreve da direita para a esquerda. A professora vinha como um menininho no primário, pegava a minha mão para eu escrever da esquerda para a direita. Eu desenhava, na verdade, porque para mim eram uns desenhos, e eu tentava, e acredite ou não, eu repeti o primeiro ano, mas logo no segundo ano eu já estava entre os primeiros na classe.
Olha, essa Graças a Deus. Foi, dedicação, hein? assim, nossa, eu fui assim um exemplo na escola e passei no segundo ano, passei com porque no momento que eu entendi o idioma e aprendi a escrever e ler, e criança aprende rápido. Aí só Deus para me segurar depois. Eu tinha aquela vontade que o ano passado eu não sabia, eu não entendia o que se falava, eu jogava a mala, fugia da aula, ia para casa, era muita choradeira, mas acabei no fim, graças a Deus, no ano seguinte eu já falava, me entrosava com os meninos, e graças a Deus eu acabei aprendendo a escrever e ler. Um ano depois, meu pai foi à Jordânia, veio à Jordânia, na verdade, para me ver, porque o plano do meu pai era me mandar primeiro, ele sempre teve a vontade de voltar à sua terra, então um ano Certo. depois meu pai veio, e quando me viu falando e escrevendo, foi um dia de choradeira, que é o filho dele mais velho, eu sou o filho mais velho, falando árabe, o idioma dele, e desde então, graças a Deus, passamos por vários obstáculos e acabamos nos adaptando aqui, graças a Deus, tanto eu e os meus irmãos. Foram todos para aí? Um ano depois, a família toda veio para cá. Ah, Eu tá. achava que eu ia voltar, que eu ia aprender o idioma, eu queria voltar para a praia, queria voltar para o Brasil, acabei ficando aqui. Tirando essa questão do idioma, qual foi a outra grande barreira enquanto um adolescente você enfrentou aí? Diferente da cultura, claro, foi um impacto. Porque aqui, como eu era um menino, inclusive, de praia, e, e brasileiro, jogava futebol, eu era um menino muito elevado, alegre. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei que os meninos da minha idade, eles tinham uma educação totalmente diferente. Aqui eles são criados desde criança, estudo. Então eu ia nos vizinhos, chamar para brincar de skate, de bicicleta, que era o que eu tinha no tempo. E toda santa vez que eu ia visitar os meninos, meus amigos, os vizinhos que eu tinha no tempo, estou estudando, 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 estudando. Então, a vida deles aqui é só estudos desde pequeno, porque aqui, no Oriente Médio em geral, Uhum. quem não é formado se considerava antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente era uma vergonha para um filho de uma família não ser formado no mínimo faculdade. Ah, entendi. Então as crianças desde pequenos, a cultura aqui é de um menino sempre estudar, estudar, tem horário para brincar, era organizado. Eu vim do Brasil, era praia de futebol, eu sofri. Porque meu pai no Brasil, quando era menino, ele nunca, tipo, se foi uma pessoa assim religiosa, falar da religião dele. Ele Sim, ensinava algumas coisas, mas quando você está no Brasil, no país onde a gente não tinha tanto conhecimento como hoje, não tínhamos essa internet, essa facilidade de aprender, como no YouTube, em redes sociais, então eu não entendia nada da religião. Quando eu cheguei aqui também, eu era moleque, a minha mãe, ela é de origem portuguesa e vivia no Brasil. tá. Então, minha avó era muito católica e eu sempre ia com ela para a igreja. Quando eu Uhum. cheguei aqui, mudou tudo. Então, para aprender também, conhecer a religião, eu fui aprendendo aos poucos, ninguém me pressionou e com a escola também ajudou muito para me entender. Acabei estudando muito, analisando, até que eu segui o islamismo. Não o islamismo que hoje a mídia mostra, que terrorismo, porque todos os países muçulmanos são contra o terrorismo. Isso que Sim, nós vemos na mídia, na TV, nos noticiários, infelizmente, o próprio islamismo é contra isso, de matar entendi. crianças, então, infelizmente, mas não, eu aprendi conhecendo, tendo conhecimento, e não foi de dia para a noite, e graças a Deus eu passei por toda essa também de adaptação, de conhecer a cultura, e até chegamos na religião. Aí eu me considerei um do povo daqui, já me consideram aqui jordaniano. Mazen, onde está situada a Jordânia? Jordânia, nós estamos aqui no Oriente Médio, ela fica entre Ásia, e temos aqui nossos vizinhos, ficamos do lado também da África. Estamos assim no meio no norte, Síria, no norte-oeste temos o Iraque, no oeste temos a Arábia Saudita, no leste temos Israel, também temos o Mar Vermelho com o Egito, e no sul, no extremo sul, temos o Mar Vermelho.
Ah, Temos 10 milhões de habitantes aqui na Jordânia, entre eles 70%, na verdade, são de origem palestinos refugiados de Israel, que desde o ano 47 houve a guerra, a ocupação de Israel na Palestina. Então, a maioria da população da Palestina, os refugiados estão aqui concentrados na Jordânia, então 70% da população é palestina e 30% são de origem beduínas, que eles dominam aqui o país, eles têm o controle de todo o país, mas hoje os palestinos jordanianos, não se fala palestinos jordanianos, é uma só nação, é uma nacionalidade, e vivemos hoje aqui, por exemplo, eu sou descendente palestino, meu pai é de uma cidade de Hebrom, uma cidade santa, a sim. 30 minutos de Jerusalém. Temos aqui a fronteira, a maior fronteira com Israel, que era um país inimigo. Hoje, desde 1993, nós estamos de paz com Israel. Eu trabalho no turismo, eu sou agente de turista e atraio milhares de turistas por ano, de vários países, inclusive o Brasil. Então, hoje estamos em paz com Israel, temos a troca de turistas, temos 3 fronteiras com o país de Israel, e turistas, antes da pandemia, óbvio que hoje está tudo fechado, Sim. milhares de turistas cruzando a fronteira entre os 2 países, visitando Israel como Terra Santa e Jordânia. A Jordânia é um local seguro para se viver? Sim, o turista repara, quando vem para cá, é a segurança do país. É um país muito seguro, o povo sai de madrugada, não temos aquela preocupação que temos em muitos países, não só o Brasil, e vivemos assim com toda a tranquilidade. A segurança aqui é muito forte. País muito moderno. Eu, quando criança, quando eu cheguei para cá, eu sou uma das pessoas que pensei que quando chegava aqui ia encontrar canhão de guerra, exército, Sim. conflito, é o que tanto que a gente vê problemas na mídia, na televisão, eu também pensei isso. Então, hoje aqui eu sei, quando os turistas vêm para cá, eu vejo assim a emoção deles assim de encontrar um país tão moderno e, e querido e hospitaleiro. Aqui o povo aqui jordaniano ama o brasileiro, ama muito o brasileiro. E é um povo assim de origem, a cultura árabe em si é hospitaleira, inclusive a beduíno. Os beduínos são muito hospitaleiros. Uhum. Hoje, qual que é a principal atividade econômica da Jordânia? Aqui é um país, olha, eu vou dizer que o país aqui é um país assim pobre em riquezas, como não temos petróleo, mas assim temos aqui o fosfato, que é um dos países que mais tem fosfato, produz fosfato no mundo, mas não temos outras riquezas. É um país que hoje depende de ajuda de países vizinhos, como a Arábia Saudita, Catar, nos países do Golfo em geral. Mas, assim, é um país que não tem aquela grande produção, é muito pouca, e, e é um país que depende muito do turismo. O nível social das pessoas aí, como é que você classifica? Olha, a maioria é de média alta. Tem muitos ricos aqui, empresários. O Uhum. país evoluiu bastante nos últimos 20 anos, abriu as portas para muitos investidores de várias empresas estrangeiras que hoje estão investindo no país. Com a pandemia, a situação do país não está tão boa, mas Jordânia é um país que é aliado de todos os países do mundo. Hoje, desde o tempo do falecido rei Hussein, fundador do país moderno, ele foi um rei, que Deus o tenha, que sempre foi amigo de todos, inclusive ele que fechou a paz com Israel depois do Egito. O Egito era o único país árabe do Oriente Médio que tinha paz com Israel, e veio depois Jordânia, e é um país pacífico, não tem problemas com vizinhos, nunca teve problema. Eu vivo aqui há 38 anos, nunca tivemos problema de guerra e nada, graças a Deus. O fundador do país aqui, o rei Hussein falecido, ele era um rei muito respeitado em todo o mundo, fez a paz com Israel, Perfeito. e foi ele que construiu a Jordânia. Ele assumiu o reinato muito jovem, com 18 anos, Ah, e tá. correu muitos riscos no tempo depois que ele assumiu, mas ele acabou sendo o fundador, ele que criou a capital, Amman, hoje a moderna capital, e fez muito pelo país. E o filho dele já está há mais de 20 anos, assumiu o trono, e seguindo o caminho do pai. E a saúde aí, como é que é tratada? Na questão de saúde é semelhante ao Brasil. A educação, Eu sofri muito com isso, que não tinha muitas assim, escolas internacionais privadas. certo. Hoje temos mescla de duas, tanto a pública, que dá um ensino
perfeito, maravilhoso. As escolas aqui são todas assim, sob controle do rei. A rainha cuida muito da educação aqui da Jordânia, inclusive dos direitos das mulheres. E as escolas privadas aqui são as melhores do Oriente Médio. Hoje, o aluno formado jordaniano, ele é muito solicitado assim no mercado de trabalho em todos os países vizinhos, porque aqui é conhecido na Jordânia como um país que tem um ensino muito forte. Quem é o rei e a rainha da Jordânia O agora? rei Abdullah II, filho do falecido rei, Certo. e a rainha Rania, que é uma rainha muito querida, moderna, que está sempre participando de congressos no mundo afora, e ela é muito conhecida em todo o mundo, inclusive todos os turistas, quando vêm para cá, eles adoram quando vê as fotos do rei, da rainha, e a maioria conhece assim, a rainha, pela beleza dela, uma rainha muito linda, ela é muito moderna, e durante 20 anos fez muito pelo país, inclusive para as mulheres. Mas, hein, você poderia me dizer um pouco sobre a acessibilidade no seu país? Como é que a pessoa com deficiência é tratada aí? Você tem conhecimento disso? O que você poderia me falar sobre isso? O país aqui, ele tem assim um sistema bem prático para todos. E aqui temos várias associações que cuidam de, por exemplo, para quem tem dificuldades com deficiência visual ou qualquer outro tipo de problema, temos escolas particulares por conta do governo que são tratados e tudo por conta do governo. Isso desde o tempo do falecido rei Hussein. Tá. Então, é um país que nessa questão ele cuida muito. Os Sim, transportes, eles são acessíveis para cadeirantes? Você sim, vê. olha, antigamente não, Hum, eu confesso que antigamente não tínhamos, mas assim, recentemente, nos últimos 5 anos, o governo, e isso passa sempre nos noticiários, sim, tanto no transporte, a prefeitura, que o rei deu a ordem à prefeitura para que preparasse vários lugares para pessoas, assim, para cadeirantes, e para quem tem alguns certos tipos de problemas. Então, é um país que está evoluindo nesse sentido. Antigamente não tínhamos, infelizmente, mas hoje até para no ramo turístico nós temos. mas, hein, continuando nesse assunto da pessoa com deficiência, você vê pessoas com deficiência trabalhando e em que setores essas pessoas atuam? Sim, como eu disse, aqui todos são bem cuidados, desde a educação até depois de se formarem. Aqui temos muitos assim, alunos formados com deficiência, que são tratados como iguais. Sim, Resumindo assim, o país aqui trata como a pessoa não tivesse nenhuma deficiência. E no ramo do trabalho, todos os deficientes trabalham em vários setores. Setor de certo. medicina, você hoje vê assim, pessoas com deficiência trabalham em bancos, e Uhum, o país aqui também, o governo, ele, ele dá um crédito para as empresas que dão emprego a pessoas que têm essas necessidades, certas necessidades. Então, no setor público, no governo, eles são bem tratados e conseguem emprego para essas pessoas. Então, aqui o país aqui é bem evoluído nesse sentido. você está em que cidade aí? Eu estou na capital, Amman. Ah, está em Amman mesmo. Ah, Na perfeito. verdade, estou na cidade aqui que é considerada na capital de Amman, mas aqui chama Naur, onde eu estou. Eu moro bem em frente a Jericó, porque nós temos a fronteira, a maior fronteira com Israel. Então, eu sempre paro aqui na minha casa, estou com Jericó em minha frente, é a cidade mais antiga do mundo. Sabe, mas, hein, quando eu trago alguém de algum lugar que eu não conheço, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque sempre quando eu vou para os lugares, uma das coisas que mais me atrai é a gastronomia. Eu queria que você falasse um Poxa, pouco sobre a gastronomia nossa, da Jordânia. nossa, a gastronomia, você falou no ponto fraco de muita gente. Olha, querida, a gastronomia aqui, eu considero como eu trabalho no turismo e viajo muito, Sim, eu acredito que a gastronomia, o prato árabe, para mim é o predileto de muitas que vêm para cá, porque aqui nós temos uma mistura do prato libanês, que eu acredito é o melhor do Oriente Médio, e o sírio, que são parecidos,
Aqui, o jordaniano, nós temos mais um prato conhecido como chamado como mansaf, que é como chama, é como uma sopa branca, que eles fazem com uma carne e arroz branco, e servem com arroz branco. Então, Ah, é uma comida deliciosa, forte, mas, em geral, o prato jordaniano aqui, conhecido no Oriente Médio em geral, acho que você já deve ter ouvido falar no Brasil, temos muitos restaurantes hoje árabes, inclusive em São Paulo, que o hummus, o falafel, hoje já é bem conhecido. Mas, assim, o prato libanês aqui, que é mais conhecido aqui em Jordânia, são pratos, assim, são de comida, diferentes comidas, assim, derivados, e são um mais delicioso com o outro. Temos uma cluba que se chama em inglês upside down, que você faz arroz com carne numa panela, aí você vira, coloca, quando termina, você vira a panela numa bandeja grande, upside down, vira, você levanta a panela, aquele arroz cai com aquela carne bem, é uma delícia, é uma delícia. é gostoso. Então, aqui, o turista, quando vem para cá, inclusive o brasileiro, ele adora comida, adora Aham. comida árabe, é muito. A culinária árabe, assim, é das melhores do mundo. A carne aí é o ponto forte. Sim, aqui a maioria gosta de carne de carneiro, né? Até o turista, quando vem e prova, é uma carne muito saudável e gostosa. Existe algum doce jordaniano? Vários tipos de doce, Então vamos lá, vários. me cite aqueles mais É, tradicionais. o mais tradicional é que é um doce palestino de uma cidade chamada Nápoles, que é o kinafa. Ele tem uma superfície, eu não sei o nome exatamente, mas ele vem com uma camada na superfície que vem assim laranjada e embaixo é toda feita com uma camada de queijo e é bem doce. É feito numa bandeja ao fogo baixo e temos bastante também aqui. Chama mamul, que é um docinho recheado com tâmara. Temos baklava, que é feito com amendoim pistache. Não, são derivados. Se eu contar, tem centenas, assim, de nome, vai dar até água na boca. Eu faço questão de te levar uns docinhos para você ir no Brasil e passo o endereço para você Poxa, saborear nosso doce daqui. Como eu sempre falo, em todas as minhas viagens para o Brasil, eu passei a ser um representante da Jordânia no nosso país, no meu país, no Brasil. sim, Então, aqui, como muitos não conhecem, aqui também é considerada a Terra Santa. sim. Muitos não sabem. Hoje, a maioria do turista que vem aqui ao Oriente Médio, a maioria Israel, Terra Santa, Jordânia, Egito, são peregrinos. A maioria são que vêm peregrinar na Terra Santa e aproveitam, faz uma combinação com Jordânia. Mas muitos não sabem que Jordânia acaba sendo também, ela é Terra Santa. Perfeito. Simplesmente pelo fato de sabermos que antigamente não existia fronteira. Então, aqui Ah, temos a tá. passagem de Jesus, Santa Maria, Jacó, Ló, Elias, João Batista, foi decapitado aqui. Então, aqui tem muita história, é um país muito rico de história, os gregos, romanos, nabateus, passou por aqui várias civilizações, então é um país muito rico em história, Uhum. passagem da Bíblia aqui também e é um país também muito moderno, tem lazer, e como eu disse, assim, é um país muito seguro. Mazen, o que que você poderia me dizer de algum costume que é totalmente diferente da nossa cultura daqui do Brasil? Eu comparo. Desde que eu vim para cá, eu acabei tendo dos costumes daqui, né? Mas eu Sim. viajando para o Brasil, há um diferencial, por exemplo, que me chama muita atenção, é a educação com os filhos e a relação familiar. Hoje, por exemplo, no Brasil, eu tenho famílias aí, tudo, a relação com o filho, com o pai, eu acho que você vai me entender se a gente comparar com a nossa geração. Também já Tá. estou nos 50, posso falar que eu não sou tão novinho, mas assim, antigamente nós tínhamos um costume diferente, familiar. Por exemplo, aqui, o mais velho hoje, a primeira palavra é dele, da família. Por Entendi. exemplo, hoje aqui, quando nós vamos ter alguma ocasião, algum, algum festivo, ou uma certa ocasião, em geral, religiosa ou não. Por exemplo, aqui temos o costume
de visitar as famílias, as tias, de respeito à mulher. Aqui se tem um grande respeito pelas mulheres. Por exemplo, temos aqui ocasiões assim religiosas, feriados religiosos. O costume aqui, por exemplo, que eu admiro muito, as famílias se ajuntam, o avô, ele é sempre que anda em frente, e os homens se ajuntam, desde o filho mais pequeno até o avô, a pessoa que tem mais idade na família, e visitam as mulheres, a filha, a sobrinha, a tia, então sempre com o mais velho em frente. Continuamos tendo aquela educação de o filho sempre pedir permissão para o pai, mesmo já depois dos 15 anos. Por exemplo, eu tenho minha filha mais velha, eu nunca esqueço, eu sempre dou isso como exemplo. Um dia eu estava no Brasil, no meio de uma reunião, ela me manda uma mensagem no celular, me perguntando: papai, eu posso abrir uma conta no Facebook? Eu estava na mesa, caiu até minha lágrima, né? Mas assim, Poxa vida. Eu passei assim, o pessoal falou assim, aí eu até falei isso no jantar, numa reunião, estávamos no jantar, o pessoal achou uma coisa admirável. Poxa, assim, não, quantos anos a sua filha tem? Eu falei assim, ela tem 18 anos. Até os 18 anos ela não tinha conta. Até quando teve a conta, antes de abrir, ela pediu minha permissão, sabendo que eu sou brasileiro, eu sou liberal, mas assim, é o costume. Quais são os grandes atrativos turísticos da Jordânia atualmente? Em geral, hoje, assim, o ícone do país, né, que todo mundo hoje conhece, Jordânia, através de Petra. É o ícone do país, que foi nomeada como uma das 7 novas maravilhas do mundo, desde 7/7/2007, assim como foi Rio de Janeiro, Cristo Redentor, para o Monte Nebo, foi onde Moisés previu a Terra Prometida. Madeba, que é uma cidade muito, muito conhecida como a cidade do mosaico. Temos ali uma igreja muito interessante, que é a Igreja Ortodoxa de São Jorge. Ali no chão temos um piso, um mosaico que tem do mapa, mostrando o mapa mais antigo de Jerusalém, do mundo de Jerusalém. Aqui, como cidades romanas, temos Jerash, que é no norte, que é uma das cidades assim romanas mais bem conservadas hoje assim do mundo, e é a primeira no Oriente Médio. Locais bíblicos temos também como Gileade, o Bálsamo de Gileade é muito conhecido. Aslan, que é onde tem o Castelo do Saladino, para quem sabe da história do Saladino. Capital Inhamanjur é uma mistura entre a cidade antiga e a cidade moderna. Wadi Rumi também, o Mar Morto, que é o ponto mais baixo do mundo, habitado, porque não, o ponto mais baixo não é em Jordânia, como todos dizem, mas é o ponto 420 metros abaixo do nível do mar, mas habitado. Temos também o deserto de Wadi Rumi, onde já foram feitos vários filmes de Hollywood, como Marte, Indiana Jones, recentemente também Aladdin. Então, vários filmes pela beleza pela beleza do deserto. É um deserto muito gostoso e eu sempre levo os turistas para lá para fazer um passeio de Jeep 4x4. Falando em turismo, como é que surgiu a Tajma Turismo? Nossa, eu tenho mais de uma empresa turística, mas assim, é muito interessante, muitos me perguntam, porque eu sou formado, eu sou eu era, né? Mas assim, de família, eu era do mundo da moda. Eu tinha, no sangue, é tradição de família. Tá. Então, eu estudei modelagem, estilismo e tudo, só que, diferente de muitos familiares meus, eu não me encaixei nesse ramo, para aqui, no Oriente Médio. Então, eu trabalhei no comércio, futebol, já fui tradutor, trabalhei em vários ramos. Até que eu entrei, assim, foi no ramo turístico. Muita gente me pergunta, como você entrou no turismo? Você trabalha em tantas atividades, por que turismo? Primeiro, porque tenho, assim, uma experiência administrativa e falo 4 idiomas. Quais são eles? Um dia, sim, o espanhol, português e o árabe, falo muito bem o árabe, melhor que o português, e o inglês. Aqui o inglês é normal você falar inglês, os pichotinhos desde pequenininho nas escolas já falam inglês. Ah, tá. Então, eu um dia, passando pelo centro antigo daqui de Amman, o bairro antigo de Amman, Sim. eu estava andando num tempo que eu estava assim, passando uma dificuldade, isso há muito tempo.
e eu não sabia o que fazer. Estava passando dificuldades financeiras pelo comércio, enfim, é uma longa história, mas eu passando pelo centro, era um tempo que eu fazia muito tempo que eu não ia no centro antigo. Eu passando por ali, eu passei por 2 ônibus turísticos. Eu estava numa fase que eu não sabia o que fazer da vida. Eu Uhum. estava perdido, sinceramente, quase falido. Eu não sabia de onde recomeçar, o que fazer. Eu tinha com filhos, eu tinha uns filhos bem pequenininhos. E passando, eu passei por 2 ônibus turísticos. Eu vi ali, percebi que eram espanhóis. Aí, caminhando mais para frente, eu vi 2 senhoras, quase mais assim, na fase de 80 anos, cabelos bem branquinhos, e estavam ali desesperadas. Eu percebi que estavam perdidas, elas estavam visitando um teatro romano ali no centro da cidade. Aí, Uhum. quando eu vi, eu fui socorrer, né? Eu falei assim, sim, senhora, falando em espanhol. É Sim, assim? senhora, posso ajudar? As coitadinhas agarraram em mim. Se perdemos, eu falei, não, pode, fiquem tranquila, tranquila, tranquila. Peguei as duas na mão, levei até o ônibus, falar, tá ali o ônibus, cuidado, não se afaste do grupo. Ali foi, parece um sinal de Deus. Olha Eu, só. naquele dia, eu falei, eu já sei onde é a minha saída, eu vou trabalhar no turismo. Então, eu comecei do zero no turismo, e devagar, degrau, degrau, graças a Deus, hoje eu sou conhecido aqui no país, como eu já disse, como operador brasileiro, que trouxe um destino muito rico, que é o Brasil. Hoje, para você ter uma ideia, hoje o mercado brasileiro aqui turístico é o melhor, sem exagero, vamos dizer, provavelmente, é um dos melhores aqui, mais respeitado. O brasileiro é sempre muito bem-vindo, porque turismo vem de todos os países do mundo. Então, cada um tem sua característica. Que é Claro. característica do brasileiro, que ele é alegre, sorridente, e o povo já amava o Brasil antes de ver o turista brasileiro, pelo futebol. Eu até, quando vim para cá, no nosso tempo era Zico, Sócrates, Zico, na geração de hoje, Ronaldinho, Ronaldinho. Você só tem uma empresa de turismo? Tem mais que uma? Como é que é isso? Eu tenho aqui, tenho a Tajna, no Brasil, tenho no Emirados também, eu tenho aqui na Jordânia como receptivo, porque é diferente. Tem o emissivo, a qual você forma grupos ou vende pacotes para pessoas individuais, para Certo. família, para corporativo, e você manda o turista para o mundo afora. Aqui, eu já estou há mais de 15 anos como receptivo. Eu recebo turistas de vários países pelo mundo, Tá. mas o que eu mais atendo hoje é o nosso mercado brasileiro, é o turismo brasileiro, porque o nosso país é grande e a quantidade de turistas que já há mais de 10 anos estão vindo à Jordânia é muito. Antigamente nem sabia o que era a Jordânia. Pensava que poderia uma cidade no Egito, uma cidade na Síria, Uhum. ou em Israel, mas assim, acabou um brasileiro fazendo essa ponte. Eu rodei muito pelo Brasil para falar de Jordânia. Hoje me chamam como embaixador brasileiro da Jordânia no Brasil. Que Eu beleza. antigamente nem sabia o que era Jordânia. Eu levava material, eu traduzia, eu fazia o trabalho todo, levava comigo material e rodava de várias agências operadoras que mandam turistas para o mundo afora para falar sobre Jordânia, capacitação. E acabamos hoje, graças a Deus, eu sou conhecido. Eu sou até conhecido aqui. Você sabe, brasileiro sempre tem um diferencial, não tem jeito. Sempre tem. Aqui, por exemplo, eu sempre ouvia comentários de líderes religiosos falando que nós temos aqui um ponto citado na Bíblia Aham. e que era proibido, eles proibiam de deixar o cristão visitar. Eu achei isso absurdo, porque não é impossível. O país tão evoluído, tão moderno, tão cabeça aberta, proibir um cristão de visitar? Como assim? Eu tenho metade da minha família cristã, metade muçulmana. Sim, sim. Então, eu fiquei irritado. Comecei a buscar saber. Eu fui no local e perguntei. Havia ali um ponto de polícia, onde tem 2 guardas e 2 policiais, numa autoestrada, numa Ah, curva. Ali tem um rio, e tipo uma floresta assim, bem bacana, local verde, bonito para se visitar. E sim. aquele rio é sagrado, consta na Bíblia. Aí eu levei um guia comigo.
Agora me diz, o que proíbe de a pessoa, de o pessoal? Aí o guia turístico, os guias que trabalham comigo, falou, ali tem um ponto de polícia, toda vez que a gente para o carro aqui, ou o ônibus turístico, um certo líder religioso quer dar uma parada para fazer uma oração ali, a polícia já vem correndo sem saber por que é proibido, mas ele proíbe e manda embora. Eu fiquei sabendo porque o carro não tinha como entrar até o rio, porque tinha umas árvores que fecham, então tem que parar do lado da estrada. E numa curva é perigoso, entende? Então, Ah, a polícia vinha logo para tirar ali pelo perigo do local. Você está numa autoestrada, não tem como parar ali. É muito grave, pode acontecer sérios sim. acidentes ali. Então, Que é uma curva, o vem proibido numa era por ponte conta do acidente que poderia acontecer. para evitar acidente. Aí eu falei, que absurdo, gente. Eu fui direto, o brasileiro sempre tem um jeitinho. Eu fui na porta do ministro, bati na porta, olá, ele já me conhecia por trazer muitos turistas brasileiros Certo. há muitos anos. Aí ele me recebeu muito bem. Eu falei, temos um problema. Ele falou, tá, eu expliquei para ele. Falei assim, querido, para o cristão é a mesma coisa que você proibir um muçulmano sair do Brasil para peregrinar em Meca. Ele sentiu a gravidade. Você acredita que ele foi comigo e tudo? Ele falou, é simples. É só tirar essas árvores daqui que não tem necessidade aqui, estão atrapalhando. Ele abriu, fez uma entrada. Querido, hoje, por causa de um brasileiro, dezenas de milhares de peregrinos de todo mundo, não só brasileiro, e hoje existe um ponto bíblico nos roteiros da Jordânia chamado Vale de Jaboque, Olha. graças à insistência de um brasileiro. Hoje é um ponto de visita. E como é que Não, encontra esse brasileiro? Fala para mim, quem queira ir para a Jordânia, um brasileiro que vai até o ministro e muda toda uma situação de anos, como é que contrata o teu trabalho? Diz para mim. vocês podem acompanhar a minha página no @welcome.jordan.tours ou @mazen, M-A-Z-E-N, Al-Said, A-L-S-A-I-D. O seu contato aqui no Brasil é pela Tajna, não é? Sim, no Brasil pela Tajna, @tajna.turismo. É o Ah, mais fácil, né? ótimo. A nossa querida Keila está lá atendendo. Você não poderia escolher pessoa melhor. A Keila é uma simpatia que ela conquista, como ela faz aquele trabalho com amor, com dedicação, sabe? Você está muito bem assessorado aqui no Brasil. Parabéns, viu? Keila, para mim, hoje ela não é só uma assessora, ela é uma irmã para mim, de total confiança. E ela é uma pessoa que, sim, todos elogiam, é uma pessoa muito querida, uma pessoa, assim, contada nos dedos hoje, como dizemos, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, alguma coisa que venha do seu coração. Eu desejo tudo, assim, do fundo do meu coração, por todos que me conhecem, eu tenho uma paixão, assim, imensa pela nossa pátria, o Brasil. Eu sou descendente jordaniano, vivo aqui há mais de 38 anos, mas, assim, para mim hoje, a Terra Santa, a minha Terra Santa para mim hoje é o Brasil. Então, assim, eu dou, assim, meus sentimentos a todos aí que estão no nosso Brasil, que perderam seus amigos, suas famílias, seus queridos. Infelizmente, na situação que estamos hoje, o brasileiro não merece, assim, uma situação melhor, e eu estou sempre orando aqui pelo nosso Brasil, pelos brasileiros, mas eu não tenho dúvida, querido, que o Brasil vai passar por essa, já passamos por tantas coisas, o brasileiro já sofreu tanto, e essa não é a primeira vez, eu acho que nem a última, mas eu tenho fé ainda que nós teremos nossa vacina própria, mas assim, eu aproveito aqui, querido Assé, através do seu canal, e dizer que para que muitos estão contra a vacina, eu falo de experiência aqui. Eu era de umas pessoas que estava preocupado em tomar vacina, mas nós temos hoje o resultado. E como somos países pequenos, como Israel hoje não se veste mais máscaras, estão vivendo a vida normal. E o brasileiro, no mínimo, ele merece viver essa vida normal. Então, por favor, nosso querido Brasil, brasileiros, vacina, que é o caminho de a gente sair da situação que nós estamos hoje no Brasil. E toda a minha paixão, meu carinho, e minha saudade de nosso Brasil e de nossos brasileiros, querido. E não vejo hora, meu amigo, ainda que
de aí te dar um abraço. Vai ser uma imensa alegria, pode ter certeza que vai ser um dia muito especial. Obrigado por essa generosidade, obrigado por esse seu tempo, por nos trazer informações de uma terra tão distante e de um lugar tão gostoso. Só em você falar, a gente já fica com aquela vontade de querer estar aí, conhecer esses lugares. Obrigado mesmo, eu estou muito feliz em poder ter tido a oportunidade de conversar um pouco com você. Estaremos juntos em breve para que eu possa aprender muito mais aí com o meu mestre. Eu aprender com você também, querido, porque você é a que muita gente já, desde que eu te conheci, querido, eu não tenho palavras para falar sobre a sua pessoa, mas assim, você em pouco tempo, o meu coração você já conquistou. Eu estou acompanhando muito suas redes sociais. Você é uma pessoa assim, é um ícone brasileiro que eu chamo hoje, e estou lidando para a minha equipe, já lidei para a minha equipe de trabalho, para a minha família, para os meus filhos, porque eu sou uma pessoa única e o senhor está de parabéns. Sinceramente, eu não vejo a hora de estar aí no Brasil, estar aí perto, frente a frente, para a gente trocar o nosso papo gostoso aqui, dar continuidade ao nosso papo aqui. Com certeza. Obrigado, Mazen. Obrigado mesmo. Que Obrigado. Deus proteja você e toda a sua família e que você tenha muito Amém, ao sucesso Senhor. em todos os seus empreendimentos. Amém, igualmente, querido. Ao Senhor, a sua família e a todo o nosso Brasil, se Deus quiser. Amém. Amém. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Adquira meu livro, Acredite Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp 11 9 8478 5565. Livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.amazon.com.br.